Se você está inquieto, esta oração te trará paz e um sono profundo. Você já se sentiu sobrecarregado à medida que a noite cai? Quando o silêncio da noite faz com que os seus pensamentos gritem em seu coração. Já aconteceu de você deitar exausto, mas a sua alma ainda lutar contra a paz? E se eu te dissesse que existe um lugar onde você pode realmente descansar? Não apenas fechar os olhos, mas entregar sua alma. Esse lugar está nos braços de Jesus. E se eu te contasse que há um cuidado silencioso, uma vigilância celestial que não dorme e que está disponível para você agora? Mesmo quando tudo à sua volta parece escuro, existe uma luz que nunca se apaga, a esperança. Jesus não apenas vê suas lágrimas na calada da noite, ele as guarda como se fossem joias preciosas. Nesta noite, ele quer cuidar de você. Cuidar de você de maneira profunda, pois há um segredo que poucos sabem. O verdadeiro descanso não vem de um travesseiro macio ou de um quarto escuro, mas vem de uma entrega completa. A entrega nas mãos de quem pode acalmar tanto as tempestades externas quanto as internas. O nome dele é Jesus. Neste momento, vamos fazer uma jornada espiritual juntos. Uma jornada que pode transformar não só a sua noite, mas toda a sua vida. Durante os próximos minutos, você não vai apenas ouvir uma oração, mas será envolvido por uma presença. E se você ouvir com fé, algo pode mudar dentro de você. Muitas pessoas irão dormir esta noite tentando simplesmente esquecer as dores. Mas você está aqui porque o Espírito Santo quer te lembrar de algo, Jesus ainda cuida de quem o busca. Ele ainda abre caminhos, consola e guarda. O que você ouvirá aqui não é apenas uma palavra, é um chamado. Um chamado para descansar nele. Você sente essa leveza que começa a surgir em seu coração? Isso é o início do cuidado. E neste vídeo, você vai compreender o poder da oração noturna. Vai perceber como as Escrituras nos ensinam que grandes livramentos acontecem enquanto o homem dorme, mas Deus ainda está trabalhando. Vai entender como confiar em Jesus antes de fechar os olhos pode abrir portas invisíveis no mundo espiritual. Vai perceber como o Espírito Santo pode transformar um simples ou boa noite ou em uma verdadeira declaração de fé. Porque Jesus não é apenas o Deus do dia, ele também é o guardião da noite. E se você entregar essa noite a ele, prepare-se, anjos podem ser enviados, corações podem ser restaurados e milagres podem começar enquanto você descansa. Talvez você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado, com pensamentos pesados, medos do amanhã ou feridas do passado. Mas esta noite não será como qualquer outra. Deus te trouxe até aqui para ouvir esta mensagem. Ele viu suas lágrimas, conhece os conflitos que você não consegue explicar a ninguém. E ele está dizendo, filho, filha, deixe eu cuidar de você. Mas para isso, você precisa parar, respirar fundo e escolher confiar. Agora, declare com fé, Jesus, eu te entrego minha noite. Cuida de mim. Escreva essa frase nos comentários como uma declaração de fé. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso com o céu. E aproveite para deixar o seu like também. Quando você faz isso, o YouTube reconhece que esta mensagem é importante e começa a mostrá-la para mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso. Você está ajudando a espalhar a palavra de Deus com um simples clique. Se você já comentou e deixou o like, parabéns! Você está fazendo parte de algo maior, ajudando a construir uma rede de fé que alcança aqueles que não têm igreja, que estão sozinhos ou que clamam em silêncio por uma resposta. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição mantém essa chama acesa. Muitas pessoas dependem deste conteúdo como apoio espiritual, encontrando aqui um refúgio, um altar de palavras vivas. Antes de começarmos nosso estudo e oração, comente a frase, paz em Cristo. Esse pequeno gesto tem grande valor. Ele representa a unidade, o fato de estarmos juntos nesta jornada, mesmo distantes. Representa também que você está disposto a deixar Jesus cuidar de você esta noite. Saiba que a penúltima mensagem que você ouvirá neste vídeo pode ser a chave para destravar uma bênção em sua vida.
E você só entenderá isso se ficar comigo até o fim. A Bíblia está cheia de histórias de noites que começaram com angústia, mas terminaram em milagres. Histórias de homens e mulheres que pensaram que estavam no fim, mas, na verdade, era só o começo. Noites em que o céu se movia enquanto a terra dormia. E nesta noite, o mesmo pode acontecer com você. Então, prepare seu coração, desligue as distrações, respire fundo e deixe a luz do Espírito invadir este momento. Porque agora vamos começar, e Jesus vai cuidar de você. Pense agora sobre sua vida. Quantas vezes você se questionou sobre o silêncio de Deus? Já se pegou pensando, Senhor, não estás vendo que estou afundando? Essa dúvida foi exatamente o que os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? E a resposta de Jesus não se limitou a palavras. Ele se levantou, olhou para a tempestade e disse: Acalma-te, vento. Cala-te, mar. E a bonança aconteceu imediatamente. Talvez você esteja entrando nesta noite com uma tempestade no coração, mas lembre-se, Jesus também está no seu barco. Ele está pronto para trazer calma ao seu interior e ao seu redor. Isso nos ensina algo profundo sobre a oração noturna, e mesmo quando parece que o céu está em silêncio, Deus está trabalhando. Quando tudo parece fora de controle, saiba que há um Salvador no seu barco. A oração antes de dormir não é um simples ritual. Ela é um ato de fé, um momento de entregar a tempestade àquele que pode acalmar os mares. Não durma com o coração sobrecarregado. Entregue tudo nas mãos de Jesus, dizendo: Senhor, sei que estás comigo. Mesmo que tudo pareça desabar, confio que estás no controle. Esse tipo de fé transforma a maneira como você encara a noite, pois você não está sozinho na escuridão. Está navegando com Jesus. E mais, quando ele se levanta, tudo se acalma. Quando ele age, não sobra vento. Quando ele fala, até o caos obedece. Antes de seguir, pare um momento e comente: Jesus está no meu barco. Escreva isso como um ato de fé, afirmando: mesmo no meio da tempestade, eu creio que ele está comigo. E se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Ao interagir com este vídeo, você ajuda a palavra de Jesus a alcançar outras pessoas que estão no meio de suas próprias tempestades. Você se torna parte do ministério de cuidado, semeando fé. Jesus não impediu a tempestade, mas a acalmou. Isso significa que, muitas vezes, ele não remove imediatamente os problemas, mas traz paz para enfrentá-los. Uma paz que é suficiente para você dormir, para descansar enquanto ele age. E quando o amanhã chegar, você verá que não afundou. Você sobreviveu, você venceu, porque Jesus estava lá e continua estando. Se você sentiu paz ao ouvir isso, prepare-se. No próximo bloco, vamos explorar ainda mais profundamente como a palavra de Deus pode proteger o seu sono e renovar suas forças. Em paz me deito e logo adormeço, ó Salmo 4h08. Essas palavras de Davi, escritas em meio à perseguição e caos, não são apenas poesia. São uma declaração de fé, uma chave para o descanso da alma. Davi não escreveu isso em tempos de calmaria. Ele estava sendo perseguido, injustiçado e atacado por aqueles que um dia estiveram ao seu lado. Era uma noite cheia de incertezas e riscos, mas ele declarou: em paz me deito, paz em meio à perseguição, sono em meio ao caos. Isso nos ensina algo poderoso: o descanso não depende das circunstâncias, mas da confiança. Você pode estar cercado de problemas, o mundo pode estar desmoronando lá fora, mas se confiar em Jesus, haverá paz, descanso e segurança. Ele nos faz repousar seguros, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. É o cuidado do Pai envolvendo a sua mente e coração, tudo ao seu redor. Quantas vezes você se deitou sem paz, rolando de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição confortável, como se o travesseiro pudesse resolver os problemas da alma? Mas o que realmente acalma o espírito não é o travesseiro, é a presença de Jesus.
Ele é quem embala os corações cansados, quem visita os pensamentos confusos com uma suave brisa de esperança. Ele é quem guarda os sonhos daqueles que o buscam. A oração noturna é uma declaração de fé, um ato que diz: Senhor, o mundo pode esperar. Meus medos podem esperar. Meus planos podem esperar. Agora é o momento de descansar em Ti. Você já percebeu como a noite tende a intensificar tudo? As dores se tornam mais fortes, os medos parecem mais próximos, e o silêncio do mundo revela os ruídos da alma. Mas é justamente nesse silêncio que Jesus fala mais alto. Quando você ora antes de dormir, quando recita versículos como este, você está dizendo ao mundo espiritual: aqui nesta casa, nesta mente, nesta cama, reina a paz de Cristo. Você convida o Espírito Santo a ocupar seu quarto como um refúgio, cercando seus pensamentos com a verdade da Palavra de Deus, protegendo sua alma contra ataques invisíveis. Se você fizer isso todas as noites, verá como seu sono muda, como seus sonhos se transformam, e como você acorda diferente. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Jesus, mesmo em meio aos problemas. Davi expressa uma confiança profunda quando diz: logo adormeço. Isso mostra uma confiança imediata. Não é um sono ansioso que demora a chegar, mas um sono entregue que vem rapidamente, porque o coração está leve. Isso é possível quando você se deita com a certeza de que está sendo guardado pelo céu. Jesus está dizendo a você agora: deixe comigo. Feche os olhos. Eu cuido de você. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, ou talvez sempre tenha acreditado que precisa estar no controle, até mesmo quando está dormindo. Mas hoje, você pode entregar tudo a Deus, porque o que você não consegue resolver enquanto está acordado, Ele pode resolver enquanto você dorme. Antes de seguir para o próximo bloco, feche seus olhos por um momento e diga em voz baixa: Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Repita isso como uma verdade. Declare essa segurança sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre o seu coração. Se você está sentindo essa paz começar a brotar dentro de você, compartilhe com outros. Deixe o seu like e mostre ao YouTube que essa mensagem precisa alcançar muitas pessoas que estão em guerra silenciosa nesta noite. Você pode ser um canal de bênção na vida de alguém agora mesmo. E prepare-se, porque no próximo bloco, você vai descobrir como Deus pode enviar uma proteção invisível enquanto você dorme, assim como Ele fez com Daniel na cova dos leões. O anjo que protegeu Daniel na cova dos leões, e imagine a cena. Um homem fiel, acusado injustamente, lançado em um lugar onde ninguém sobrevive, da cova dos leões, um símbolo de morte certa. Um destino selado aos olhos humanos. Mas o que os homens não sabiam era que, enquanto Daniel dormia entre feras, o céu estava acordado. No capítulo 6 do livro de Daniel, encontramos um dos testemunhos mais impactantes sobre o cuidado de Deus durante a noite. Daniel foi jogado na cova por permanecer fiel à sua fé, por não abrir mão da oração, mesmo sob ameaça. O que mais impressiona nesse relato é que ele não lutou, não resistiu. Ele confiou. A Bíblia não diz que Daniel passou a noite gritando, desesperado, tentando sair. Não. Ele passou a noite em silêncio, guardado por um anjo. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Ó Daniel 6 horas e 22 minutos. E é aqui que começamos a entender algo muito profundo sobre o cuidado noturno de Deus. Às vezes, você será lançado em situações das quais não pode sair sozinho. Às vezes, será colocado em ambientes hostis, rodeado por feras espirituais e inveja, ataques, maldições, armadilhas. Mas se você for fiel, se confiar em Jesus, haverá um anjo com você na cova. Daniel não viu o anjo antes de entrar. O rei não viu o anjo. Os inimigos não viram o anjo. Mas o anjo estava lá. Isso nos ensina que o cuidado de Deus muitas vezes é invisível, mas é real. Durante a noite, enquanto dormimos, coisas acontecem no mundo espiritual. Muitas pessoas nem imaginam o quanto estão sendo guardadas.
mas há uma guerra que não vemos. E se você é de Jesus, saiba, há anjos acampados ao seu redor. A oração noturna ativa essa proteção. Ela convida o céu para montar guarda ao seu redor. Talvez hoje você se sinta como Daniel, cercado por situações que parecem ameaçadoras, injustiçado, cansado de lutar. Mas a boa notícia é, você não está sozinho. Pode até não ouvir o rugido do leão se calando, mas o anjo de Deus já foi enviado. E enquanto você descansa, ele estará de pé ao seu lado. Isso também nos mostra que o sono do justo não é passividade, mas confiança. É dizer, Senhor, mesmo no escuro, mesmo sem saber como será amanhã, eu sei que tu estás aqui. Eu sei que há anjos ao meu redor. E veja que coisa linda, o rei, que havia sido manipulado a condenar Daniel, passou a noite em claro. A Bíblia diz que ele não dormiu. Ou seja, o inocente dormiu em paz, entre leões, e o poderoso perdeu o sono no palácio. Isso mostra que quem descansa em Deus dorme melhor do que aqueles que confiam nas riquezas ou no poder. Você não precisa mais temer a noite. Não precisa mais deitar esperando que algo ruim aconteça, porque quando Jesus cuida de você, até a cova se torna um lugar de milagre. Antes de continuarmos, comente a frase, o anjo do Senhor está comigo nesta noite. Declare isso como quem confia que há uma proteção invisível sendo liberada sobre sua vida. E se ainda não curtiu este vídeo, este é o momento. Cada curtida faz com que essa mensagem chegue a mais vidas que precisam saber que não estão sozinhas. Você é parte dessa corrente de fé. Daniel saiu da cova sem feridas, porque o Senhor guardou cada parte de seu corpo e de sua alma. E você também vai passar por essa noite sem dano algum, porque enquanto você dorme, Jesus está de vigia. No próximo bloco, vamos ver como Pedro foi libertado da prisão enquanto dormia, e uma lição poderosa sobre como Deus age até quando estamos em repouso. O livramento de Pedro na prisão enquanto dormia. Você consegue imaginar alguém preso, acorrentado, vigiado por soldados armados, e ainda assim dormindo em paz? Pois é, exatamente isso que a Bíblia nos mostra em Atos 12. O apóstolo Pedro estava encarcerado, aguardando o julgamento que, aos olhos de todos, terminaria com sua morte. Herodes já havia mandado matar Tiago, e agora Pedro era o próximo. O povo queria sangue. A sentença parecia inevitável. A prisão era máxima. Tudo conspirava para o fim. Mas em meio a tudo isso, Pedro dormia. Isso mesmo, ele dormia. Essa cena é uma das mais impressionantes das Escrituras, um homem de Deus, diante da morte, acorrentado entre dois guardas, dormindo tão profundamente que, quando o anjo do Senhor aparece, ele precisa ser tocado para acordá-lo. A Bíblia diz que o anjo o feriu no lado para despertá-lo. Pedro estava entregue, não a Herodes, mas à vontade de Deus. E aqui aprendemos algo crucial para a nossa caminhada espiritual, quem confia no Senhor, dorme até em prisões. Talvez você esteja vivendo uma prisão emocional. Talvez seus pensamentos sejam os soldados que te vigiam. Talvez as correntes sejam seus medos, seus traumas, suas culpas. Você se sente preso, cercado, vigiado pelo passado, sufocado pelo presente, temeroso pelo futuro. Mas olha o que acontece com Pedro, enquanto a igreja orava por ele, um anjo do Senhor entrou naquela prisão. Uma luz brilhou na cela, as correntes caíram de seus braços, e ele foi conduzido para fora, livre, em plena noite. Você entende o que isso significa? Enquanto Pedro descansava, Deus trabalhava. Enquanto Pedro dormia, a igreja intercedia e o céu se movia. Isso nos mostra que o sono, para quem tem fé, não é perda de tempo. Ele é um espaço onde o poder de Deus opera sem obstáculos humanos. Quantas vezes você tenta resolver tudo com suas próprias mãos, tenta controlar o amanhã, consertar o que está além das suas forças? Mas Jesus está te dizendo hoje, filho, filha, dorme, confia. Enquanto você repousa, eu me levanto por você. E veja, Pedro saiu da prisão como quem sonhava.
A Bíblia diz que ele achava que estava tendo uma visão, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O anjo precisou guiá-lo pelas ruas até que ele finalmente caiu em si e reconheceu: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. E essa é a promessa para a sua noite. Se você confiar, se entregar, se repousar nos braços de Jesus, você vai acordar livre das prisões que te mantinham cativo. Correntes emocionais podem cair, portas trancadas podem se abrir, guardas espirituais que te vigiavam podem ser confundidos. Tudo pode mudar enquanto você descansa, porque Jesus cuida de você. Há mais um detalhe precioso: tudo isso aconteceu à noite. Porque Deus não precisa do dia para operar milagres. O escuro nunca limitou a luz do céu. Agora, pare por um momento e declare com fé: enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. Comente essa frase como um ato de fé. Compartilhe essa declaração com os céus. Ela é poderosa, ela é verdadeira. E se você ainda não curtiu este vídeo, clique agora em gostei. Isso não é apenas um gesto de apoio. É uma forma de espalhar este evangelho, essa mensagem de libertação, para milhares de outras pessoas presas em prisões invisíveis. Pedro não ficou na prisão, e você também não ficará onde está. A noite pode parecer longa, mas o anjo já foi enviado. E enquanto você dorme, milagres estão em movimento. No próximo tópico, vamos entrar no Cântico de Maria e descobrir como o louvor noturno pode abrir portas que só a gratidão consegue destrancar. O Cântico de Maria e o descanso de quem confia. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:46-47. Essas palavras, conhecidas como Magnificat, ecoam como um hino eterno de confiança, esperança e descanso na fidelidade divina. Maria, uma jovem simples, escolhida para viver algo extraordinário, diante de uma realidade que poderia gerar medo, vergonha e incerteza, decide cantar. Você já parou para pensar na profundidade disso? Maria estava grávida, sem ter conhecido homem algum. Em uma cultura que condenava a mulher ao menor sinal de infidelidade, ela poderia ter se calado, se escondido, se desesperado. Mas, ao contrário, ela abriu a boca e louvou. E ao louvar, ela descansou. Porque o louvor é uma forma de descanso. É como se disséssemos: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te exalto. Eu não controlo nada, mas eu te confio. E isso muda tudo. Sabe, há noites em que a alma não encontra paz porque está tentando carregar pesos que não foram feitos para ela. É nessas horas que o louvor se torna uma arma. E Maria entendeu isso. Ela estava no início de uma jornada difícil, mas decidiu cantar. E ao cantar, seu coração foi tomado por uma paz que só quem confia conhece. Essa é uma lição que você precisa levar para a sua vida. Antes de dormir, louve. Mesmo que seja baixinho, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, mesmo que sua mente diga que não faz sentido. O louvor é uma escolha, não uma emoção. E quando você escolhe louvar à noite, mesmo com dores, você está dizendo ao céu e ao inferno: Jesus ainda é digno. Eu ainda confio. Ainda que tudo pareça incerto, minha alma engrandece ao Senhor. Maria não louvou quando tudo terminou bem. Ela louvou antes de tudo começar. E é isso que o Espírito Santo quer gerar em você nesta noite: um cântico de fé antes do milagre, um louvor antes da resposta, um descanso na confiança de que Jesus sabe exatamente o que está fazendo. Observe a estrutura do Cântico de Maria. Ela não apenas louva a Deus por quem Ele é, mas profetiza o que Ele fará. Ela diz: com o braço do seu poder, dispersou os soberbos, exaltou os humildes, e encheu de bens os famintos. Lucas 1:51-53. Ou seja, o louvor dela já anunciava o agir de Deus. E isso pode acontecer com você também. Seu louvor noturno pode ser um ato profético. Você pode declarar com a sua boca o que o céu está preparando para a sua vida. Você pode deitar dizendo: Senhor, ainda que não veja, eu sei que estás agindo.
Ainda que eu não entenda, sei que estás comigo. Por isso, te louvo. Antes de continuar, comente essa frase: e minha alma engrandece ao Senhor. Escreva isso agora, não apenas como um comentário, mas como uma declaração viva, como quem está dizendo: mesmo antes do milagre, eu escolho confiar. E se ainda não curtiu, clique agora em gostei. Você pode alcançar alguém que está sem forças para cantar. Seu like pode ser a ponte para uma alma aflita encontrar descanso. Maria nos mostra que a fé verdadeira canta no escuro e que o louvor abre portas que a lógica jamais conseguiria abrir. Você pode dormir hoje com um cântico no coração, e se fizer isso, o seu espírito será fortalecido, porque Jesus está ouvindo cada nota, até mesmo as mais silenciosas. E ele responde a corações que o adoram em meio às sombras. No próximo bloco, vamos mergulhar na oração mais conhecida do mundo e entender por que dizer o livra-nos do mal ou antes de dormir é mais poderoso do que imaginamos. A oração do Pai Nosso e o livra-nos do mal ou antes de dormir. Pai Nosso, que estás nos céus, livra-nos do mal. Quantas vezes você já repetiu essa oração? Talvez centenas de vezes, talvez desde criança. Mas será que você já parou para refletir sobre o que essa frase realmente significa quando dita à noite, antes de dormir? Quando Jesus ensinou essa oração, ele estava nos dando um modelo, um mapa espiritual para nos posicionarmos diante de Deus, como filhos, ao mesmo tempo, como guerreiros em batalha. Cada linha dessa oração é carregada de significado, mas hoje vamos olhar para essa parte final: livra-nos do mal. Agora, imagine que você está prestes a dormir, o corpo cansado, a mente cheia de lembranças do dia, o coração com perguntas não respondidas. É nesse momento, na transição entre o consciente e o inconsciente, que você se volta ao céu e diz: Pai, livra-me do mal. O que está acontecendo espiritualmente quando você faz isso? Você está abrindo mão do controle e pedindo vigilância celestial. Está dizendo: Senhor, enquanto eu estiver vulnerável, que o teu poder esteja atento. É um ato de confiança, de entrega, de posicionamento espiritual. O mal, nessa oração, não é apenas o mal externo. Não é só o ladrão, a doença ou a injustiça. É também o mal invisível, o desânimo, o medo que atacam à noite, os pensamentos que não te deixam descansar, as setas que voam na escuridão e tentam minar sua fé. Tudo isso se encaixa na súplica: o livra-nos do mal. E Jesus sabia que precisaríamos fazer essa oração todos os dias. Ele sabia que, mesmo sendo filhos amados, ainda estaríamos sujeitos a lutas, que seríamos alvo de ataques. E por isso, ele nos ensinou a pedir: e livra-nos. Mas veja a beleza disso: ele nos ensinou a pedir ao Pai. Não é um pedido ao acaso, não é uma tentativa desesperada. É um filho falando com o Pai. Antes de dormir, você pode dizer com autoridade: Pai, eu sou teu. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Por isso, livra-me de todo o mal nesta noite. Essa simples oração pode mudar completamente a atmosfera ao seu redor. Você pode declarar sobre sua casa, seu quarto, sua mente: aqui, o mal não entra. Há um poder real nas palavras que saem da boca de quem crê. E quando você ora como Jesus ensinou, você está se alinhando com a vontade do céu. Você está ativando uma proteção que não pode ser vista, mas pode ser sentida. E veja, Jesus mesmo orava à noite. Ele subia aos montes para falar com o Pai. Ele entendia que a escuridão também é um campo de guerra, mas ele nunca dormia sem antes ter estado na presença do Pai. Você pode seguir esse exemplo. Pode transformar suas noites em momentos de proteção espiritual. Pare agora um instante, respire fundo e ore, ainda que em silêncio: Pai, livra-me do mal nesta noite. Essa oração, se feita com fé, é como um escudo que repousa sobre você. Antes de seguir, comente essa frase de poder e fé: Pai, livra-me do mal nesta noite. Deixe isso escrito aqui nos comentários como um ato público de rendição, de confiança. Você não está apenas escrevendo, está entregando sua alma ao cuidado do Pai Celestial.
E se ainda não deu like, faça isso agora, porque cada curtida faz com que essa oração alcance outra alma cansada, outro coração precisando de livramento. Livra-nos do mal não é uma frase qualquer. É um clamor que o céu responde. E pode ser que, nesta noite, anjos sejam enviados justamente por causa dessa sua oração. No próximo bloco, vamos mergulhar em uma das promessas mais acolhedoras de Jesus: vinde a mim, todos os cansados, e eu vos aliviarei. Descobriremos como essa palavra pode ser a cura para suas noites em claro. A promessa de descanso para os cansados. Mateus 11h28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa de Jesus é como uma porta sempre aberta, mesmo quando tudo parece fechado. É como um convite permanente, principalmente para as noites em que o corpo deita, mas a alma não descansa. Quantas vezes isso acontece, não é? Você se deita, mas não consegue parar de pensar. Revive falas que doeram, se preocupa com coisas que ainda nem aconteceram. O travesseiro, molhado pelas lágrimas, se torna o único confidente. Mas Jesus está ali, esperando apenas que você aceite o convite: venha a mim. É importante entender que Jesus não está pedindo que você resolva nada antes de ir até Ele. Ele não diz: organize sua vida e então venha. Ele diz: vinde a mim do jeito que você está, com o fardo que carrega, com o cansaço estampado no rosto e na alma. A palavra alívio aqui é profunda. No original grego, o termo implica refrescar, acalmar, renovar. É como uma brisa suave que sopra depois de um dia de calor extremo. É como um abraço depois de um dia difícil. É como o silêncio da paz depois de tantas vozes internas gritando dentro de você. Jesus está dizendo: eu sou o lugar do seu descanso. Não o sono, não o fim do problema, não o alívio humano, mas eu, o próprio Cristo, sou o descanso. E se você realmente for até Ele antes de dormir, se parar por um momento e entregar suas dores, suas dúvidas, seus medos, seus pecados, então algo poderoso acontece: você não apenas dorme, você descansa. E há uma diferença gigantesca entre dormir e descansar. Dormir é biológico, descansar é espiritual. Há pessoas que dormem 8 horas e acordam exaustas. E há outras que, mesmo com poucas horas de sono, se levantam renovadas porque descansaram em Cristo. Essa promessa é para você e é para agora. Você pode estar exausto por fora e por dentro, cansado de lutar, de esperar, de tentar entender o que Deus está fazendo, mas Jesus te diz: venha a mim e eu te aliviarei. Ele não te condena pelo cansaço, Ele não te rejeita pela fraqueza. Ele acolhe e alivia. Antes de dormir hoje, fale com Jesus. Não com frases ensaiadas, mas com sinceridade. Diga: Senhor, estou cansado, mas eu venho a Ti. Essa simples oração pode abrir uma fonte de paz dentro de você que você nem imaginava que existia. E agora, escreva nos comentários com fé: eu venho a Ti, Jesus, para descansar. Essa frase é mais que um comentário. É um ato de rendição. É como um filho que volta para casa e se lança nos braços do pai. Ao curtir este vídeo, você se une a tantos outros cansados que estão sendo aliviados por essa mensagem. Sua curtida é uma semente de consolo para outros corações aflitos. Jesus continua chamando, e nesta noite, Ele quer te aliviar. No próximo bloco, vamos refletir sobre o cuidado do bom pastor que vela pelo rebanho, mesmo durante a noite, e como você pode confiar em seu cuidado constante, mesmo enquanto dorme. O bom pastor que vela durante a noite. João 10h11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. À noite, os perigos se multiplicam, os predadores se aproximam, a escuridão cobre o campo, e o rebanho se torna vulnerável. Mas é justamente nesse momento que o verdadeiro pastor revela seu caráter. Ele não dorme, ele não abandona, ele vela. Jesus se apresenta como bom pastor, não apenas um líder espiritual, não apenas uma figura religiosa, mas alguém que cuida,
que conhece as ovelhas pelo nome, que guarda, que dá a vida, se necessário, para protegê-las. E sabe o que isso significa para você nesta noite? Que enquanto você deita, ele continua em pé. Enquanto você dorme, ele vigia. Enquanto você se silencia, ele ainda intercede por você diante do Pai. Você não é um número. Você é uma ovelha que tem nome, tem história, tem valor. E o pastor sabe exatamente o que você está enfrentando. Nas noites mais difíceis, quando o medo invade o quarto e os pensamentos aceleram, você pode fechar os olhos e dizer com confiança: o meu pastor está de vigia. Nos tempos bíblicos, o pastor dormia à porta do aprisco. Literalmente, ele se deitava na entrada, tornando-se a única passagem para qualquer animal entrar ou sair. Ou seja, para tocar em uma ovelha, o lobo teria que passar por ele. E é isso que Jesus está dizendo quando declara ser o bom pastor. Antes de algo tocar você, terá que passar por mim. Não é maravilhoso saber disso? Você pode deitar sabendo que não há espaço para o inimigo agir livremente. Você tem um pastor que guarda sua entrada e sua saída. E, diferente dos homens, ele não cochila. O Salmo 121 nos lembra: e não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O verdadeiro descanso vem quando sabemos que alguém está cuidando de nós, e ninguém cuida melhor do que Jesus. Por isso, antes de dormir, entregue-se ao cuidado do bom pastor. Diga: Jesus, nesta noite, eu confio no teu pastoreio. Eu me rendo à tua vigilância. Guia meus sonhos, protege minha alma, renova minhas forças. Há algo poderoso quando uma ovelha decide confiar. Ela para de correr, ela deita, ela simplesmente descansa. Comente agora esta frase: Jesus é o meu pastor nesta noite. Escreva isso com fé. Que seja sua declaração de confiança, sua oração silenciosa, seu escudo espiritual. E se ainda não curtiu o vídeo, faça isso agora. Quando você curte, o YouTube entende que esta mensagem é importante, e você se torna um mensageiro junto comigo, ajudando outras ovelhas cansadas a encontrarem seu pastor. Jesus não abandona o rebanho quando escurece. Pelo contrário, é nas trevas que ele revela a intensidade do seu cuidado. No próximo bloco, vamos ver como Jesus velou, mesmo em profunda dor, no Getsemane, e o que isso nos ensina sobre consolo nas noites em que o coração parece apertado. A vigília de Jesus no Getsemane. E, tendo saído, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E, posto de joelhos, orava. Lucas 22 2.39-41. Era noite. As estrelas observavam em silêncio o momento mais angustiante da vida de Jesus. No jardim do Getsemane, ele se afastava um pouco dos discípulos e caía de joelhos em oração. A noite em que seria traído começou com lágrimas, suor como gotas de sangue e um coração completamente entregue à vontade do Pai. Sabe o que é mais tocante nisso? Jesus escolheu vigiar. Ele sabia o que viria, sabia do peso da cruz, sabia da dor da rejeição, do abandono. E ainda assim, ele orou e vigiou por nós. Enquanto o mundo dormia, ele estava acordado por mim e por você. E mais, enquanto os discípulos, mesmo alertados, não conseguiram permanecer acordados, Jesus permaneceu. Ele não desistiu de orar por aqueles que não conseguiam orar. E isso fala diretamente com você nesta noite. Talvez você esteja cansado demais para orar. Talvez tenha se deitado com o coração apertado, sem conseguir encontrar as palavras certas. Talvez esteja vivendo sua própria angústia no jardim, lutando com decisões, dores, culpas. Mas há alguém que já esteve nesse lugar antes de você, Jesus. Ele entende a dor que não se explica. Ele sabe o que é clamar no escuro, e ele continua intercedendo por você. A Bíblia diz que ele vive para interceder pelos santos, Hebreus 7 horas e 25 minutos.
Ou seja, a oração de Jesus ainda está ativa, ainda ecoa, ainda cobre você. No Getsemane, ele provou a agonia para que você pudesse provar o descanso. Ele enfrentou a madrugada escura da alma para que você pudesse ter luz em suas noites. E veja, ele orou não para fugir da dor, mas para se fortalecer. Isso nos ensina que a oração noturna não muda apenas o que está fora, ela transforma o que está dentro. Ela nos prepara, nos alinha, nos sustenta. Mesmo que você esteja enfrentando uma luta que ainda não acabou, saiba, se você vigiar em oração, não cairá. E, mesmo que caia, Jesus ainda estará ali, porque ele nunca abandona o jardim, nunca abandona o coração sincero. Hoje, antes de dormir, você pode fazer o mesmo que ele fez. Você pode ajoelhar-se, mesmo que por 1 minuto, e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, mas fortalece-me para enfrentar. E se faltar forças, lembre-se, o próprio Cristo orou por você. Você é fruto da intercessão do Getsemane. Agora, comente com fé: Jesus orou por mim no Getsemane. Escreva isso como uma lembrança viva do amor dele, como uma declaração que atravessa os séculos e se torna real nesta noite. E clique em gostei agora, porque essa mensagem pode chegar a alguém que, neste exato momento, está vivendo uma madrugada de angústia. Seu gesto pode ser a resposta à oração silenciosa de outra alma. A noite do Getsemane foi difícil, mas foi nela que começou o caminho para nossa salvação. E a sua noite também pode se tornar o início de algo poderoso. No próximo bloco, vamos mergulhar no Salmo 91 e descobrir como suas promessas são como um escudo para a alma de quem ora antes de dormir. O Salmo 91 como escudo noturno, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Poucas passagens da Bíblia carregam tanta autoridade espiritual quanto o Salmo 91. Ele é um verdadeiro manto de proteção, uma armadura invisível, uma fortaleza em forma de palavras. Muitos o conhecem, muitos o recitam, mas nem todos o vivem. E nesta noite, o Senhor quer que você não apenas leia esse salmo, mas habite nele. Repare na expressão do versículo 1, e habita no esconderijo. Não é apenas visitar, não é passar por ali de vez em quando, é habitar, permanecer, fazer do Altíssimo o seu lar. E então descansará. Isso significa que o verdadeiro descanso da alma acontece quando você decide viver debaixo da presença de Deus. Não se trata apenas de orar uma vez ou ter uma experiência passageira com Jesus. Trata-se de tornar a presença dele o lugar onde você mora, o seu esconderijo. É por isso que este salmo é perfeito para ser declarado à noite, porque a noite, muitas vezes, é o momento em que os nossos medos falam mais alto. É quando o passado volta, quando os fantasmas da alma surgem, quando a ansiedade do amanhã bate à porta. Mas o Salmo 91 nos mostra que há um refúgio, um abrigo inabalável, um lugar onde o medo não entra, onde nenhuma seta encontra espaço. E é lá que você pode dormir, descansando à sombra do Onipotente. Veja os versículos seguintes: e não temerás o terror da noite. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91 2.5-11. Você percebe? Este salmo é como um escudo noturno, uma declaração de que, mesmo em meio à escuridão, há luz. Mesmo em meio a perigos invisíveis, há proteção divina. Mas tudo começa com uma decisão: habitar, permanecer, viver na presença. E isso começa com o que você faz antes de dormir. Quando você ora, quando você abre a Bíblia, quando você declara as promessas com fé, você está construindo o seu esconderijo. Você está ativando o escudo. E esse escudo não é simbólico, ele é real. Quantas vezes o mal tentou se aproximar e você nem percebeu, porque já estava protegido? Quantas batalhas foram vencidas no mundo espiritual enquanto você dormia, porque você havia confiado sua noite ao Senhor? Hoje, antes de dormir, leia o Salmo 91 em voz alta.
Declare cada palavra como uma profecia sobre sua vida, sua casa, seus filhos, seus sonhos. E agora, escreva nos comentários: vá habito no esconderijo do Altíssimo. Essa frase é poderosa. Ela é um marco. É como dizer: neste lugar, o mal não tem acesso, porque minha alma mora em Deus. E por favor, deixe o seu like. Isso é mais do que um gesto de apoio. É um meio de espalhar esta palavra para outras vidas que estão desprotegidas, precisando erguer um escudo pela fé. Lembre-se, o Salmo 91 não é apenas para ser recitado, é para ser habitado. E se você decidir habitar nele, nada poderá te derrubar. No próximo bloco, vamos contemplar como o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o que isso significa para quem está tentando sobreviver à madrugada da alma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35:5. Quantas vezes essas palavras foram repetidas como um consolo? Mas hoje, vamos além da superfície. Vamos entender o que realmente está por trás dessa promessa, especialmente para aqueles que, noite após noite, têm chorado sem saber se a alegria um dia realmente virá. O salmista não nega o choro. Ele não diz que o justo não chora, nem que o servo de Deus está isento da dor. Pelo contrário, ele reconhece: há noites que são feitas de lágrimas, há travesseiros molhados, há silêncios profundos, há lembranças que doem. Mas há uma promessa. E a promessa é esta: o choro tem hora para acabar. A tristeza tem prazo de validade. A escuridão não é eterna, porque com Jesus sempre há manhã, sempre há recomeço, sempre há luz. É interessante notar que o versículo faz uma distinção entre tempo e destino. O choro é temporário, dura uma noite. A alegria é certa, vem pela manhã. Ou seja, não importa quanto tempo dure a sua noite, amanhã virá. Mas há um segredo espiritual aqui que muitos ignoram: a alegria não vem com o relógio, ela vem com a fé. Muitas pessoas dormem e acordam, mas continuam nas trevas. A noite passou, mas a tristeza ficou. Por quê? Porque a promessa não é automática. Ela é ativada pela entrega, pela confiança, pela fé no cuidado de Jesus. Quando você ora antes de dormir, quando entrega seu coração em meio ao choro, quando clama dizendo: Senhor, segura minha alma, você está preparando o caminho para amanhã chegar com alegria. O problema não é o choro. O problema é achar que ele é o fim. Mas Jesus é o começo de tudo novo, e ele transforma lágrimas em sementes. Cada lágrima derramada diante dele germina a esperança. Lembra-se de Ana, mãe de Samuel? Ela chorou tanto diante de Deus que o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas naquela mesma noite, ela foi para casa com paz, e em pouco tempo, a alegria nasceu nos braços dela. Talvez você esteja nesse momento de oração silenciosa, de lágrimas solitárias. Talvez ninguém entenda o que se passa dentro de você, mas Jesus entende. E Ele está dizendo: a noite está terminando, amanhã está chegando, aguenta mais um pouco. Eu estou contigo. Por isso, nesta noite, durma com essa certeza: o choro pode até durar, mas ele não manda em você. A tristeza pode vir, mas ela não reina sobre você. Porque Jesus é a luz que quebra as madrugadas. E quando o sol nascer, você vai perceber que algo mudou. Talvez o problema ainda exista, mas a sua alma estará diferente, mais leve, mais firme, mais viva. Comente agora com fé e esperança: a alegria virá pela manhã. Escreva isso como uma profecia sobre sua vida, como quem crê que a escuridão está perdendo força e a luz já começa a brilhar no horizonte da sua alma. E se ainda não curtiu este vídeo, este é o momento. Ao curtir, você permite que esta promessa alcance outras pessoas em meio à noite mais difícil de suas vidas. O céu te garante: você pode até estar chorando hoje, mas a sua manhã será de alegria. No próximo bloco, vamos refletir sobre o significado profundo de deitar-se em verdes pastos e como essa imagem representa o descanso divino para quem confia no pastor.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23h02. Não há imagem mais serena, mais pacífica, mais segura do que essa, uma ovelha deitada em pastos verdes, não andando, não fugindo, não se defendendo, apenas deitada. E não por acaso. Ela está deitada porque o pastor a fez deitar. Isso significa que o ambiente foi preparado, que o medo foi afastado, que o alimento foi provido, que a segurança foi garantida, e então ela pode descansar. Neste versículo, Davi nos revela a alma de alguém que entendeu o que é confiar plenamente no cuidado de Deus. Ele não apenas diz que encontrou descanso, ele declara que foi conduzido até esse lugar. E esse é o segredo: o descanso verdadeiro não é um lugar que se encontra por esforço humano, mas uma realidade que o pastor nos conduz quando confiamos. Quantas vezes você tentou descansar e não conseguiu? Tentou desligar a mente, mas ela corria. Tentou relaxar, mas o corpo continuava tenso. Tentou dormir, mas o espírito permanecia em alerta. Isso acontece porque você ainda está tentando ser o pastor de si mesmo. Mas há uma voz te dizendo hoje: deixa que eu te guio. Deixa que eu te conduzo a um lugar de paz. A figura dos verdes pastos não fala apenas de descanso físico, mas de provisão, segurança e refrigério espiritual. Ovelhas não deitam em qualquer lugar. Elas só se deitam quando estão alimentadas, livres do medo e confiantes na presença do pastor. E Jesus, o nosso bom pastor, é especialista em preparar esse lugar para nós. Ele remove o perigo, ele alimenta a nossa fé, ele acalma as tempestades interiores e então nos faz deitar. Sabe o que isso quer dizer nesta noite? Que você pode parar de lutar. Você pode parar de correr atrás de respostas. Você pode parar de tentar resolver tudo com as próprias mãos, porque o seu pastor está dizendo: vem, deita aqui, deixa que eu cuido do resto. Você só precisa descansar. E é isso que a oração noturna proporciona: um retorno aos pastos verdes, um retorno ao lugar onde o medo perde força e a paz floresce. Mesmo que ao seu redor tudo esteja seco, tudo esteja difícil, Jesus pode criar um pasto verde no meio do deserto da sua vida. Antes de continuar, feche seus olhos por um momento e diga: Senhor, guia-me a verdes pastos. Eu confio em Ti. E agora, comente aqui nos comentários com fé: Jesus me faz deitar em verdes pastos. Essa frase é como um testemunho silencioso, uma confissão de descanso, uma rendição. E clique em gostei agora, porque há muitos corações famintos por esse tipo de paz. E você pode ser a ponte para esse encontro com o pastor. Lembre-se, você não precisa correr esta noite, não precisa vigiar sozinho, não precisa carregar tudo. Você só precisa confiar e deitar. No próximo bloco, vamos entender o poder da presença de Deus no deserto e como, mesmo em lugares áridos, Ele traz refrigério ao coração que confia. O refrigério de Deus no deserto. Eis que farei coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Quem já passou por um deserto da alma sabe, e não há lugar mais silencioso, mais árido, mais solitário. O deserto representa aquilo que é seco, sem respostas, sem consolo visível. É o lugar onde parece que Deus está distante, onde as orações parecem ecoar no vazio, onde a vida parece ter pausado. Mas é justamente no deserto que Deus fala mais alto. Em Isaías 43:19, Deus promete algo que parece impossível aos olhos humanos: caminhos no deserto e rios no ermo. Ou seja, onde não há trilha, Ele cria direção. Onde não há água, Ele libera a vida. Isso é poderoso demais, porque muitas vezes você vai dormir se sentindo assim, e num deserto, sem saber qual o próximo passo, seco por dentro, com a sensação de que ninguém entende, ninguém vê, ninguém ajuda. Mas é exatamente nesse momento, nesse lugar de silêncio, que o Senhor diz: estou fazendo algo novo. E sabe o que isso quer dizer? Que o seu deserto não é o fim.
É o cenário que Deus escolheu para te ensinar, te transformar e te revelar algo que só pode ser descoberto longe da multidão. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do maná diário. Foi no deserto que João Batista foi preparado. E foi para o deserto que Jesus foi levado antes de iniciar seu ministério. Você entende? O deserto não é abandono, é preparação. É onde a alma aprende a confiar. É onde o orgulho morre e a fé amadurece. É onde você aprende a seguir a nuvem e a beber da rocha. Deus não te leva ao deserto para te enfraquecer, Ele te leva para te fortalecer. E quando você ora antes de dormir, mesmo que esteja em um deserto emocional, espiritual ou físico, você está dizendo: Senhor, eu confio que há um caminho. Eu confio que um rio vai nascer aqui. E não é qualquer rio, é um rio de consolo, de esperança, de direção. Essa promessa é viva. Ela não ficou no passado. Ela está se revelando a você nesta noite. Amanhã pode não parecer diferente, mas algo começou a fluir dentro de você agora, porque você está ouvindo a voz do Pai que diz: perceba, eu estou fazendo algo novo. Agora, comente com fé, e mesmo no deserto, Deus cuida de mim. Essa frase é sua bandeira hoje. Sua rocha no meio da areia, sua água no meio da secura. E não esqueça de clicar em gostei, porque muitas pessoas estão em desertos tão silenciosos que nem têm força para pedir ajuda. E esta mensagem pode ser o oásis que elas tanto precisam. Lembre-se, você pode dormir no deserto esta noite, mas acordará com rios fluindo dentro da sua alma, porque Jesus é o único capaz de transformar lugares secos em jardins. No próximo bloco, vamos refletir sobre a visitação do anjo a Elias, quando ele dormia sob uma árvore, e como isso revela o cuidado de Deus, mesmo quando queremos desistir. Mas o que acontece ali é algo sobrenatural. Elias dorme não por conforto, mas por esgotamento. E naquele sono, Deus não o repreende, Deus não o abandona. Deus o visita. Um anjo vem até ele, toca em seus ombros cansados e diz com ternura: levanta-te e come. Sabe o que isso nos ensina? Que mesmo quando não temos forças para orar, mesmo quando tudo o que conseguimos fazer é dormir, Deus ainda cuida. E a mais, o anjo traz pão e água, ou seja, provisão, sustento, força. E quando Elias volta a dormir, o anjo retorna. A visita é repetida, porque Deus não visita só uma vez. Ele insiste. Ele insiste por amor. E isso é precioso. Talvez hoje você esteja exatamente como Elias, debaixo de uma árvore simbólica, cansado, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Talvez nem tenha forças para orar. Talvez o peso que você carrega esteja esmagando a sua alma. Mas aqui está a verdade: o céu não te esqueceu. Jesus vê cada lágrima escondida, cada silêncio carregado, cada vez que você quis sumir. E nesta noite, um anjo pode te visitar, não necessariamente com asas ou luz, mas com essa palavra, com esse toque que você está sentindo aí no seu coração agora, com esse sopro de esperança que começa a se levantar dentro de você. Deus está dizendo: você não vai morrer aqui. Você vai se levantar. Você ainda tem caminho a percorrer. Eu te darei forças. E de fato, depois desse momento com o anjo, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Aquele pão era mais do que alimento, era vida, era fôlego, era destino. Você não está no fim, você está num ponto de reinício. E se descansar hoje nos braços de Jesus, você vai acordar com uma força que nem sabia que ainda existia em você. Por isso, comente com fé agora: Jesus me visita quando estou cansado. Escreva isso como um testemunho, como uma declaração, porque Ele realmente visita, e muitas vezes durante o sono. E se ainda não clicou em gostei, este é o momento. Este vídeo pode ser o pão e a água que outra alma cansada precisa para continuar. Você pode ser o anjo na vida de alguém com um simples gesto de fé. E lembre-se,
Se você chegou até aqui, é porque Deus ainda tem muito com você. No próximo bloco, vamos refletir sobre o sono de Adão antes da criação de Eva, e como Deus realiza obras profundas enquanto estamos em descanso absoluto. O sono de Adão e a criação de Eva. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Gênesis 2, 21, 22. Há momentos em que a melhor coisa que pode acontecer conosco é adormecer, mas não um sono comum, aquele sono permitido por Deus, onde Ele nos desliga da ansiedade, da pressa, da necessidade de ver tudo com os próprios olhos, para que Ele possa trabalhar profundamente em nós e ao nosso redor. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão. Ele não sabia o que estava por vir, não havia feito pedido, exigência, oração por companhia, mas Deus sabia. Deus viu que algo lhe faltava e decidiu agir. Mas veja, Deus não chamou Adão para cooperar, não pediu sua opinião, não o fez assistir à criação. Deus o colocou para dormir. E nesse sono profundo, Deus formou a maior bênção da vida de Adão até aquele momento, Eva, a ajuda idônea, a companheira, o elo humano que faltava para que ele se sentisse completo. Esse momento bíblico carrega uma das maiores verdades espirituais sobre o descanso, bênçãos que Deus só entrega enquanto estamos em silêncio. Às vezes, você quer tanto ver, entender, controlar, que acaba atrapalhando o que Deus está tentando formar. Mas quando você descansa, quando se rende, quando aceita dormir nos braços do Criador, Ele começa a criar. Ele opera na sua ausência. Ele molda fora da sua vista para que você veja o resultado depois. E o que isso tem a ver com sua noite de hoje? Talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Talvez esteja clamando por cura, por direção, por companhia, por mudança, e parece que nada acontece. Mas e se Deus estiver esperando você descansar para então agir? Adão não acordou no meio do processo. Ele despertou quando tudo já estava pronto. E quando abriu os olhos, havia algo totalmente novo diante dele, algo que ele nunca poderia ter produzido por si mesmo. Essa é a beleza do sono em Deus. Enquanto você se entrega, Ele cria. Enquanto você silencia, Ele forma. Enquanto você dorme, o céu trabalha. Por isso, hoje, antes de dormir, diga ao Senhor, Pai, se for preciso, me faça dormir profundamente para que eu não atrapalhe a obra que estás fazendo em mim. Essa oração é de rendição, de maturidade espiritual, de quem entende que nem toda a bênção vem através da luta. Algumas vêm através do descanso. Comente agora com fé e confiança, enquanto eu descanso, Deus trabalha. Essa frase é uma chave, uma semente, um escudo contra a ansiedade. E não esqueça de curtir este vídeo. Você pode estar entregando exatamente esta palavra a alguém que está cansado demais para lutar, mas ainda não aprendeu a descansar. Adão não perdeu nada ao dormir. Pelo contrário, ele ganhou o que jamais teria acordado. E o mesmo pode acontecer com você. No próximo bloco, vamos refletir sobre como Jesus cura durante o repouso. Lembrando da filha de Jairo e da força que volta, mesmo quando tudo parece perdido. A cura na casa de Jairo, Jesus age mesmo quando parece tarde demais. E tomando-a pela mão, clamou dizendo, menina, levanta-te. Lucas 8h54. Quando Jairo foi até Jesus, ele estava desesperado. Sua filha estava à beira da morte. Cada minuto contava. Mas, no caminho, Jesus é interrompido. Ele para curar uma mulher com fluxo de sangue. E enquanto isso, a notícia chega, e não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Você já viveu algo assim? Já clamou com urgência, acreditando que ainda havia tempo, mas a resposta demorou? Já sentiu como se Deus tivesse parado no caminho para abençoar outros, enquanto você via a sua esperança morrer? Essa história nos ensina que nem sempre a resposta vem no seu tempo, mas o tempo de Jesus nunca atrasa.
Quando Jesus chega à casa de Jairo, o cenário é de luto. As pessoas choram, há incredulidade. Mas Jesus diz algo que muda tudo, e não está morta, mas dorme. Você percebe o poder dessas palavras? Aquilo que os homens chamam de fim, Jesus chama de pausa. Aquilo que os outros já enterraram, Jesus diz e ainda vive. E então ele entra no quarto, fecha a porta, toma a menina pela mão e diz: levanta-te. E ela se levanta. Essa é uma das imagens mais lindas do poder de Jesus durante o repouso. Mesmo enquanto parecia haver morte, Jesus via apenas sono. Mesmo enquanto o corpo da menina estava imóvel, Jesus via a vida prestes a retornar. Isso fala diretamente com você, que está enfrentando noites em que parece que tudo está perdido, que a alegria morreu, que os sonhos cessaram, que a fé desfalecida não vai mais se reerguer. Mas Jesus está chegando hoje na sua casa, na sua mente, no seu espírito. E ele está dizendo: isso não está morto, está apenas dormindo. Mas ele não manda de longe. Ele entra, toma pela mão e traz de volta a vida. Muitas das curas mais profundas que Jesus realiza acontecem em silêncio, em quartos fechados, em momentos de rendição, em noites em que parece que já é tarde demais. Mas não é. Nunca é tarde para Jesus. Se nesta noite você sente que algo dentro de você morreu, espere, respire, porque Jesus pode entrar a qualquer momento e, ao toque dele, o que estava inerte se levanta. Por isso, declare agora com fé: Jesus está entrando no meu quarto esta noite. Comente essa frase com convicção. Não importa como você chegou aqui, se Jesus entrar, algo vai ressuscitar. E se ainda não curtiu este vídeo, por favor, faça isso agora. Você pode estar entregando exatamente essa mensagem a alguém que pensava que já era tarde demais. Lembre-se, o mundo diz que morreu. Jesus diz que dorme, e quem dorme pode acordar. No próximo bloco, vamos refletir sobre o significado da escada de Jacó e como os céus se movem, mesmo quando estamos dormindo. A escada de Jacó, os céus se movem enquanto dormimos. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Jacó estava fugindo. Tinha saído de casa às pressas, com culpa no coração e incertezas no horizonte. Estava sozinho, no meio do nada, usando uma pedra como travesseiro. Era o tipo de noite em que a alma não encontra consolo. E, mesmo assim, foi ali que Deus o visitou. Enquanto dormia, Jacó teve uma visão extraordinária, uma escada ligando a terra ao céu. E não era uma escada qualquer. Ela estava posicionada no exato lugar onde ele estava deitado. Anjos de Deus subiam e desciam por ela, sinal de que o céu estava em movimento, ainda que ele não percebesse. Isso nos ensina algo transformador: enquanto você dorme, o céu trabalha. Enquanto você se rende ao repouso, os anjos continuam em missão. Você não precisa ver para crer. Apenas confie. Há uma escada sobre você. Jacó estava longe da família, do lar, da segurança, mas naquele lugar de desespero, ele descobriu um segredo espiritual. A presença de Deus não está limitada ao templo ou à posição emocional. Ela se manifesta onde há entrega, onde há sono em fé. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece pedra, onde não há conforto, nem respostas. Mas se você descansar hoje com fé, pode ter certeza, a escada está posta, os anjos estão em movimento, Deus está perto. O mais belo dessa história é o que Deus diz a Jacó enquanto ele dorme: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28:15. Você entende o poder dessas palavras? Deus está dizendo a um homem caído, cheio de falhas e conflitos internos: eu estou contigo. Eu vou te guardar. E ele diz isso enquanto Jacó dorme. É a certeza de que o nosso descanso é muitas vezes o sinal de que confiamos que ele está no controle. É no descanso que mostramos que sabemos que há uma escada invisível sobre nós. Ao acordar,
Jacó exclama, e na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 28:16, talvez essa também seja a sua descoberta hoje. Você pensava estar sozinho, pensava que Deus estava distante, mas nesta noite você vai dormir e, ao acordar, perceber que Deus esteve aqui o tempo todo. Por isso, comente agora com fé e ousadia, e a escada está sobre mim. Deus está neste lugar. Essa frase é sua oração, sua confissão, sua entrega. E se você ainda não curtiu este vídeo, clique agora. Esse gesto simples pode ser a escada que liga esta mensagem ao coração de outra pessoa aflita. Jacó não teve um sonho qualquer. Ele teve uma visão espiritual. E isso pode acontecer com você também se decidir descansar com fé. No próximo bloco, vamos refletir sobre a visão de Paulo na tempestade e como Deus traz direção, mesmo nas noites de confusão. Mesmo se tudo estiver descontrolado ao seu redor, a direção do céu ainda está firme. Paulo não estava ali por escolha. Ele era prisioneiro, estava em rota forçada, mas ainda assim o céu o encontrava. Porque a presença de Deus não está limitada às circunstâncias externas, ela responde à fé, onde quer que ela esteja. Talvez sua vida esteja neste momento como aquele navio, sacudido por decisões que você não pôde controlar, levado por ventos que você não escolheu, rodeado por pessoas que não compartilham sua fé. Mas Paulo nos mostra que, ainda assim, Deus fala, e não temas, Paulo. Essas palavras podem ser ditas hoje com o seu nome, e não temas, seu nome. Sim, mesmo na madrugada mais escura, mesmo com tudo tremendo, mesmo com previsões contrárias, Jesus envia sua palavra e onde a palavra, há direção. E mais, o anjo não traz apenas conforto, ele traz profecia, me importa que sejas apresentado diante de César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27:2.24. Ou seja, o propósito de Paulo ainda estava de pé. A tempestade não tinha o poder de cancelar a missão, e a sua também não tem. Você pode estar vivendo noites de confusão, mas há um destino esperando por você. Há uma missão que Deus ainda vai cumprir em sua vida. E você não vai naufragar antes de vê-la se cumprir. Nesta noite, confie, ore com fé e diga ao Senhor, e mesmo no meio da tempestade, eu sei que ainda tens algo comigo. E declare isso nos comentários agora, e mesmo na tempestade, eu confio na direção de Deus. Cada vez que você comenta, você reafirma sua fé, e cada curtida neste vídeo ajuda essa mensagem a alcançar quem está à beira do desespero, precisando ouvir essa mesma voz, e não temas. Paulo sobreviveu à tempestade, e todos que estavam com ele também. Porque onde há fé, há livramento, e onde há propósito, há proteção. No próximo bloco, vamos refletir sobre o momento em que José, o pai terreno de Jesus, recebeu um sonho que mudou seu destino e como Deus pode falar conosco enquanto dormimos. O sonho de José, enquanto Deus fala enquanto dormimos. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher. Mateus 1h20. José estava em conflito. Noivo de Maria, ele havia descoberto que ela estava grávida e sabia que a criança não era dele. Tudo o que ele havia planejado agora parecia desmoronar. E, ainda assim, sendo justo, decidiu deixá-la em segredo, sem difamá-la. Mas então Deus fala, e não fala com trovões, nem por visões acordado, nem por meio de um profeta. Deus fala enquanto José dorme. E aqui, mais uma vez, somos confrontados com uma verdade poderosa, há decisões que não conseguimos tomar acordados, mas que Deus resolve enquanto descansamos. José estava tentando decidir com o raciocínio, mas Deus precisava alinhar seu coração com o plano eterno. E para isso, o Senhor esperou José dormir. Quantas vezes estamos assim como José, tentando resolver tudo com a lógica, com o peso da responsabilidade sobre os ombros, querendo fazer o certo, mas sem saber qual é o certo? É exatamente nessa hora que o Espírito Santo pode vir à noite, em sonhos, e nos trazer direção, revelação, paz.
Porque quando dormimos, nossa mente silencia, as vozes externas se calam, as distrações desaparecem, e o nosso espírito fica mais receptivo. Foi num sonho que José recebeu a maior missão da sua vida, de ser o pai terreno do Salvador do mundo. E mais, foi num sonho que ele entendeu que não deveria desistir de Maria. Foi num sonho que ele recebeu coragem. E foi através de um descanso entregue que o destino do mundo seguiu seu curso. Não subestime o que Deus pode falar com você enquanto você dorme. Não são apenas sonhos comuns. São mensagens celestiais. São orientações do alto. São respostas para perguntas que o dia não resolveu. Hoje, ao deitar, peça ao Espírito Santo: fala comigo, Senhor. Se quiseres, usa até meus sonhos. E descanse, não como quem se desconecta do mundo, mas como quem se conecta ao céu. E comente agora, em fé e rendição: Senhor, fala comigo até quando eu durmo. Essa frase é uma abertura espiritual. É você dizendo: meus ouvidos não se fecham quando meus olhos se fecham. É você convidando o céu para conversar com sua alma. E se ainda não curtiu, clique agora em gostei. Você pode estar ajudando alguém que, assim como José, está em dúvida e precisa de um sonho para alinhar-se com a vontade de Deus. Lembre-se, Deus não está limitado ao horário comercial. Ele fala quando quer, e muitas vezes à noite, quando estamos descansando. No próximo bloco, vamos meditar na travessia do Mar Vermelho durante a noite e como a libertação de Deus muitas vezes começa no escuro. A travessia do Mar Vermelho, a libertação que começa no escuro. E aconteceu que na vigília da manhã, o Senhor olhou para o arraial dos egípcios desde a coluna de fogo e de nuvem e alvoroçou o arraial dos egípcios. Êxodo 14h24. A noite havia caído. O povo de Israel estava acampado diante do Mar Vermelho. Atrás deles vinham os cavalos, carros e guerreiros do exército de Faraó, armados, enfurecidos, prontos para destruir. Diante deles, a água, um obstáculo intransponível. A escuridão fazia tudo parecer ainda pior. Mas foi ali, no meio da noite, que Deus começou o livramento. A Bíblia diz que o Senhor enviou um vento oriental durante toda a noite, e esse vento abriu o mar. Sim, o mar não se abriu de forma instantânea, como muitos imaginam. Ele foi sendo aberto durante a madrugada, enquanto o povo esperava, enquanto o perigo se aproximava, enquanto o céu parecia em silêncio, o milagre estava acontecendo. Quantas vezes, em nossas noites de aflição, queremos uma saída imediata? Queremos que Deus abra o caminho com um estalo, mas Deus, em sua sabedoria, às vezes escolhe agir lentamente à noite, porque Ele quer que confiemos sem ver, quer que descansemos sem entender, quer que saibamos: o vento pode estar soprando agora mesmo, mesmo que o mar ainda não esteja aberto. Enquanto você ora, enquanto você deita para descansar, enquanto você espera, há um vento espiritual soprando a seu favor. A coluna de nuvem e fogo que guiava o povo nunca se apagou. Durante o dia, era nuvem para protegê-los do calor. Durante a noite, era fogo para aquecê-los e iluminá-los. Deus não muda com o turno. Ele continua sendo Deus, seja no claro ou no escuro. E mais, foi na vigília da manhã, o último turno da noite, que o Senhor olhou para o arraial dos inimigos e os confundiu. Ou seja, quando parecia que nada mais ia acontecer, Deus agiu. Você pode estar na sua vigília da manhã agora, a última esperança, o limite do cansaço. Mas é exatamente nessa hora que Deus olha e age. Não desanime se a noite for longa. Não perca a fé se o mar ainda não se abriu. O vento está soprando. O livramento já começou, e você vai atravessar. Por isso, comente agora com fé: e mesmo na noite escura, Deus está abrindo o mar para mim. Essa frase é uma declaração, uma profecia, um grito de esperança. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode estar alcançando alguém que se sente encurralado, e esta mensagem será o sopro de vento que trará vida ao seu coração. Lembre-se, a libertação de Israel não começou no amanhecer.
Ela começou no escuro. E a sua também pode estar começando agora. No próximo bloco, vamos refletir sobre o momento em que Deus visitou Salomão em sonhos e lhe deu sabedoria, e como o sono pode ser o portal para revelações divinas. O sonho de Salomão, sabedoria que nasce durante o descanso. Em Gibel, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. 1 Reis 3h05. Imagine Deus aparecendo para você em sonho e dizendo, pede o que quiseres. É mais do que um sonho. É um chamado, um momento sagrado, uma revelação que nasce enquanto você dorme. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Logo no início de seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor em Gibel. Ele estava no início de uma grande missão, com dúvidas, temores e uma nação inteira esperando decisões justas e sábias. Então, Deus vem, e não vem durante o dia, no trono, com toda a pompa. Deus vem à noite, em sonho. Isso nos ensina que o sono, quando santificado, pode se tornar um canal direto entre o céu e a alma. Salomão não buscou sabedoria apenas com palavras. Ele descansou. E enquanto descansava, Deus falou, e nesse encontro, o Senhor testa o coração do rei. Pede o que quiseres. E Salomão, mesmo jovem, pede aquilo que nenhum outro rei havia pedido, sabedoria para julgar com justiça. Esse pedido agrada tanto ao Senhor que ele não apenas lhe dá sabedoria, mas também riquezas, honra e longevidade. Tudo isso começou em um sonho. Deus poderia ter falado com Salomão acordado, sim, mas escolheu o sono. Por quê? Porque quando dormimos, paramos de lutar, de controlar, de resistir. Estamos vulneráveis, abertos, verdadeiros. E é ali, nesse lugar de entrega, que Deus planta sementes de sabedoria que vão florescer durante os nossos dias. Talvez hoje você esteja buscando direção. Talvez precise tomar decisões importantes. Talvez esteja começando uma nova fase, assim como Salomão. Não subestime o poder da oração antes de dormir. Não menospreze os sonhos. Eles podem conter chaves, sinais, confirmações. Ore hoje como quem diz, Senhor, fala comigo esta noite. Sonda meu coração e planta em mim sabedoria para o que virá. Porque a sabedoria que vem de Deus não nasce do esforço, mas da revelação. E essa revelação, muitas vezes, vem enquanto descansamos. Comente agora com fé, Senhor, planta sabedoria em mim enquanto eu durmo. Essa frase é a sua entrega, seu espírito dizendo, mesmo no silêncio, quero te ouvir. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você pode estar abrindo portas para que outros também recebam direção do céu em suas noites de sono. Lembre-se, a sabedoria de Salomão começou com um sonho, e o seu recomeço também pode começar hoje, enquanto você dorme. No próximo bloco, vamos refletir sobre a noite em que Jesus nasceu e como a chegada da luz mais poderosa da história aconteceu no escuro. Isso nos revela algo extraordinário, Deus ainda faz nascer milagres no meio da escuridão. A escuridão da humanidade era profunda naquela época, 400 anos de silêncio profético, Roma governando com tirania, esperança quase desaparecida. E então, nasce Jesus, não com fogos, nem no templo, nem no centro de poder, mas numa estrebaria, com cheiro de palha, com o barulho de animais ao fundo, no lugar que ninguém imaginava. Deus apareceu. E é exatamente assim que ele continua agindo hoje. Talvez você esteja vivendo uma noite longa, fria, silenciosa, sem respostas, mas o Espírito Santo está dizendo, vê no escuro que a luz nasce. Jesus é a luz que veio ao mundo e quando ele nasce em nós, nenhuma treva resiste. Por isso, antes de dormir hoje, feche os olhos e diga, Senhor, nasce em mim nesta noite. Nasce na minha esperança, nasce na minha fé, nasce na minha família. Porque quando Jesus nasce em um coração, ele muda tudo. Veja que os pastores, ao receberem a notícia, não ficaram onde estavam. Eles foram ver. Eles se moveram. Eles se tornaram testemunhas da luz.
Isso também é um convite para você, deixe Jesus nascer e depois vá ver. Vá viver essa luz. Leve essa luz. Agora, comente com fé, Jesus é a luz da minha noite. E se ainda não curtiu este vídeo, clique agora. Alguém pode estar em plena escuridão, e você será a ponte para que essa luz chegue até lá. Lembre-se, a noite mais escura da história foi o berço do maior milagre da eternidade. E nesta noite, um novo nascimento pode acontecer aí dentro. No próximo bloco, vamos refletir sobre a prisão de Paulo e Silas à meia-noite e como o louvor no escuro pode abrir portas e quebrar correntes. Paulo e Silas à meia-noite, o poder do louvor no escuro. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um grande terremoto, de modo que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25 e 26. A prisão era fria, as feridas ainda estavam abertas, a dor era real, o chão era duro, as correntes apertavam, e o cheiro de humilhação enchia o ar. Era noite escura, profunda, meia-noite. Mas no meio do escuro, uma canção começou a subir, vinda não de corações livres, mas de corações presos, não de corpos confortáveis, mas de almas incendiadas de fé. Paulo e Silas decidiram fazer o impensável, louvar. E esse louvor não foi ignorado. O céu se moveu, a terra tremeu, as portas se abriram, as correntes caíram. Sabe o que isso nos ensina? Que o louvor noturno tem o poder de quebrar correntes invisíveis. Adorar em meio à dor é um tipo de fé que move os céus. A meia-noite não é apenas a hora mais escura, é o começo de um novo dia. Talvez você esteja vivendo a sua meia-noite agora, um momento onde nada faz sentido, onde há dor, injustiça, silêncio, onde você sente que está preso, que suas mãos estão atadas e não há para onde ir. Mas o Espírito Santo está te dizendo, cante mesmo assim. Louve mesmo que doa. Abra a boca, mesmo no escuro. O louvor de Paulo e Silas não foi fruto da emoção. Foi uma escolha. Uma escolha que dizia, Jesus ainda é digno, mesmo que eu esteja acorrentado. Ele ainda é Deus. Mesmo que eu não veja a saída, Ele é minha esperança. E quando essa verdade é proclamada com sinceridade, as correntes caem. Não porque cantamos bonito, mas porque quem governa ouve o louvor e age. Hoje, você pode tomar essa mesma decisão. Antes de dormir, eleve uma canção, nem que seja em pensamento. Mesmo que a voz esteja embargada, mesmo que as lágrimas escorram, louve, porque há terremotos espirituais que só são ativados com louvor. E mais, quando você louva, outros são libertos também. A prisão inteira foi tocada. Outros presos foram libertos porque 2 homens decidiram cantar. Você tem ideia do poder que há nisso? Agora, comente com fé, e meu louvor na noite vai quebrar correntes. Escreva isso como quem crê que algo está para se mover, que Deus vai agir não apenas por você, mas por muitos através de você. E clique em gostei agora. Sua adoração digital pode ser usada para levar essa mensagem a outros que precisam aprender a cantar no escuro. Lembre-se, a meia-noite não é o fim. É o começo. E um cântico simples pode ser o som que antecede a liberdade. No próximo bloco, vamos refletir sobre o choro de Jesus no Monte das Oliveiras e como o Salvador também enfrentou noites de angústia para que você hoje tivesse descanso. O choro de Jesus no Monte das Oliveiras, o descanso comprado com lágrimas. Chegando ao lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22 2.40, 42. Era noite. O vento soprava gelado entre as oliveiras. O céu estrelado cobria o solo sagrado onde Jesus se ajoelhava. E ali, no jardim do Getsêmani, o Salvador do mundo chorou.
Não foi um choro comum, foi um choro com suor de sangue, uma angústia tão profunda, tão esmagadora, que as palavras saíam rasgadas da alma: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus, o Filho de Deus, estava cansado. O descanso de Noé durante o dilúvio, confiar mesmo quando tudo está submerso. E Deus se lembrou de Noé e de todo o animal e de todo o gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a minguar. Gênesis 8h01. Imagine estar cercado por água de todos os lados. Nada mais se vê, apenas o reflexo cinzento do céu sobre a imensidão do juízo. Nenhuma referência, nenhuma direção, nenhuma previsão de quando tudo vai passar. É nesse cenário que Noé vive o maior teste de confiança da sua vida. Após obedecer a Deus e construir a arca, Noé entra com sua família e com os animais. A porta é fechada pelo próprio Senhor e, então, chove por dias, por noites, por semanas. Dentro da arca, não há janelas que permitam ver o horizonte. O mundo que Noé conhecia havia desaparecido. O cheiro da madeira molhada, o som das águas batendo, o balanço constante, a incerteza do tempo. Mas mesmo assim, Noé descansa. Ele não tenta abrir a porta, não exige explicações. Ele espera porque sabe que quem o colocou ali foi Deus. E só Deus saberá quando será a hora de sair. Essa é uma das lições mais profundas sobre o descanso espiritual. Há momentos em que tudo ao nosso redor está submerso. Não vemos saídas, não enxergamos o futuro, não entendemos o presente. Mas, como Noé, fomos colocados dentro de uma arca, um lugar de proteção, de isolamento divino, de preservação. Talvez você esteja em uma fase parecida. Talvez tenha entrado em um tempo de silêncio onde tudo parece parado. Onde você já fez o que Deus mandou, e agora só resta esperar. Mas saiba, o mesmo Deus que te colocou na arca é o Deus que vai lembrar de você. E no tempo certo, Ele fará soprar o vento. O vento que faz as águas baixarem. O vento que anuncia que o fim da tempestade está chegando. O vento que precede o novo começo. E veja que lindo, Deus se lembrou de Noé. Não significa que ele o havia esquecido, mas que chegou o momento certo de agir. Porque Deus não se adianta nem se atrasa. Ele se move no tempo exato. Durante o dilúvio, Noé dormiu. No meio da arca, ele descansou. E essa confiança silenciosa se tornou uma das maiores expressões de fé da história bíblica. Antes de dormir hoje, pense nesse descanso de Noé e entregue sua confiança ao Senhor. Mesmo que você não veja a saída, confie que Ele está preparando o momento certo. Comente agora com fé: Senhor, me ajuda a descansar enquanto espero o teu tempo. Escreva isso como uma entrega do seu coração ao Senhor, como uma afirmação de que você confia que Ele está no controle. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua curtida pode ser a chave para alguém encontrar descanso enquanto espera no Senhor. Lembre-se, o descanso de Noé durante o dilúvio não foi em vão. E o seu descanso também não será. Deus está trabalhando no seu tempo perfeito, e você verá a tempestade se acalmar. No próximo bloco, vamos refletir sobre como o descanso em Deus pode nos dar a força para continuar mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A madrugada da ressurreição, quando a vida vence a escuridão. No fim do sábado, ao começar a raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Mateus 28, 1-2. Era madrugada, ainda escuro. O silêncio do túmulo reinava. Para muitos, era apenas mais um dia. Para Maria Madalena e a outra Maria, era o fim de uma esperança. Elas estavam indo ao sepulcro, mas não para celebrar. Elas estavam indo para confirmar o que parecia ser o final. Jesus, o Mestre, o Salvador, estava morto. A dor da perda ainda era muito forte. O que restava era apenas o sepulcro vazio e um coração cheio de tristeza.
O sonho havia acabado, e o futuro parecia sombrio. Mas o céu tinha outros planos. Quando tudo parecia perdido, Deus já estava operando. No exato momento em que o sol ainda não havia nascido, a maior vitória do universo já havia acontecido. Jesus ressuscitou. A ressurreição não aconteceu ao meio-dia, quando o mundo estava acordado e ativo. Não aconteceu nas grandes multidões que estavam esperando ansiosas por um sinal. Não, a ressurreição aconteceu no escuro da madrugada, em silêncio, onde ninguém estava observando. Porque Deus nos ensina, mais uma vez, que a maior luz nasce nas sombras. O que parecia ser o fim para os discípulos e seguidores de Jesus, foi, na verdade, o início de uma nova era. A morte não teve poder sobre ele, e a escuridão não prevaleceu. No lugar da morte, veio a vida. No lugar da desesperança, surgiu a renovação. O túmulo, que era um símbolo de derrota, agora se tornava o símbolo da vitória eterna. Jesus, a luz do mundo, ressuscitou e trouxe consigo a promessa de que, mesmo nas madrugadas mais escuras, a luz sempre vencerá. Talvez você esteja vivendo a sua própria madrugada agora. Pode ser que você se sinta perdido, sem direção, ou preso em uma situação onde tudo parece sem esperança. Talvez você esteja esperando uma mudança que parece não chegar, e o silêncio e a escuridão do seu coração tornaram-se insuportáveis. Mas assim como a ressurreição aconteceu na madrugada, a sua transformação também pode surgir no momento mais sombrio. Deus pode trazer uma nova realidade para você, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ele tem o poder de transformar o fim em um novo começo, de fazer surgir a luz onde a escuridão parecia tomar conta. Ele pode transformar o luto em alegria, a tristeza em esperança, o medo em confiança. Como a ressurreição foi o ponto de virada para a humanidade, Ele quer ser o ponto de virada na sua vida. Quando você se encontra na escuridão, lembre-se, Deus já preparou a luz da ressurreição para brilhar em você. Hoje, antes de dormir, ore com a expectativa de que, assim como a ressurreição, um novo começo pode nascer para você, mesmo nas sombras. Diga, Senhor, que a luz da ressurreição brilhe em minha vida. Mesmo nas madrugadas mais escuras, creio que a vida vai vencer. Sei que o Senhor pode transformar meu lamento em alegria, meu medo em fé, e minha dúvida em confiança. Agora, comente com fé, e a luz da ressurreição brilha sobre minha noite. Escreva isso não apenas como uma frase, mas como uma declaração de fé em seu coração, como quem crê que, apesar do silêncio e da escuridão, a vitória já foi conquistada. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua curtida pode ser a chave para que alguém que está atravessando a escuridão da alma encontre a luz da ressurreição. Lembre-se, a maior luz nasce nas sombras, e seu novo começo pode estar mais perto do que você imagina. O novo céu e a nova terra, e o descanso eterno prometido. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21h04. Em meio às lutas diárias, às dores que enfrentamos, às noites em que a alma chora sem ninguém ver, existe uma promessa que nos sustenta, um novo céu, uma nova terra, e um descanso que nunca terá fim. O livro do Apocalipse não é apenas uma profecia de juízo, é uma revelação de esperança. Deus está nos dizendo, tudo isso vai passar. A vida que vivemos aqui é cheia de batalhas, sim, mas ela não é o fim da história. Ela é apenas o começo de uma eternidade que foi preparada para aqueles que confiam em Jesus. O que mais conforta nessa promessa é que essa eternidade não será feita de esforço, mas de descanso. Não será o descanso de um corpo cansado apenas, mas de uma alma que finalmente encontrará paz. O descanso será completo e não haverá mais o peso das lembranças amargas, nem as culpas que nos perseguem, nem as feridas que nos marcam. Deus mesmo enxugará cada lágrima, e a mão que criou as estrelas tocará suavemente o seu rosto, limpando o sal que escorre dos seus olhos, como um pai acolhendo um filho cansado de chorar.
Ali, naquele lugar de descanso eterno, não haverá mais morte, nem velórios, nem diagnósticos, nem despedidas. Não haverá mais noites em claro. Tudo será novo. O sofrimento que você enfrenta hoje, as aflições que roubam sua paz, desaparecerão, e a luz da presença de Deus iluminará para sempre o seu ser. Você consegue imaginar isso? Um lugar onde o cansaço não existe, onde o medo e as lágrimas se tornam parte de um passado distante. Um lugar onde tudo o que você precisa fazer é descansar na presença de Deus. Esse é o futuro que nos espera. E o mais maravilhoso é que esse futuro já começou a se revelar em você. A cada noite que você ora antes de dormir, a cada entrega que você faz no silêncio da noite, a cada confiança renovada na palavra de Deus, você está mais perto desse dia glorioso. Não é um sonho distante, é uma realidade que já começou em você. Quando você se entrega a Deus, quando você confia nele em meio ao escuro, você está se aproximando dessa promessa de descanso eterno. Você já pode viver um pouco disso agora, em paz, sabendo que há um futuro de descanso preparado para você. Hoje, antes de dormir, ore com gratidão e confiança. Diga: Senhor, obrigado por me lembrar da promessa do descanso eterno. Obrigado porque, mesmo nas dificuldades da vida, posso confiar que um novo céu e uma nova terra estão à minha espera. Enxuga minhas lágrimas, Senhor, e me prepara para esse descanso final. Agora, comente com fé: eu estou mais perto do descanso eterno. Escreva isso como uma declaração de confiança, como alguém que crê que, mesmo no meio das batalhas, o descanso prometido está chegando. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua curtida pode ajudar outros a se lembrarem de que há um descanso eterno esperando por todos que confiam em Jesus. Lembre-se, a cada entrega que fazemos, a cada oração que fazemos antes de dormir, estamos mais próximos desse descanso eterno. O Cordeiro Eterno, o cuidado de Jesus que nunca termina. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5:13. No centro do trono celestial, em meio a toda a majestade e grandeza do céu, não encontramos um anjo resplandecente, um rei humano com toda a sua pompa, ou um profeta que fala com autoridade. O foco, a verdadeira presença que rege e comanda o universo, é o Cordeiro. Não apenas qualquer Cordeiro, mas o Cordeiro que foi morto e reviveu. Este Cordeiro foi ferido, mas se levantou vitorioso. Humilde diante dos homens, mas agora entronizado e exaltado por toda a eternidade. Essa imagem no livro de Apocalipse nos dá uma visão única de Jesus, o Cordeiro de Deus, não é apenas o Salvador que veio a este mundo, mas também o guardião eterno da nossa alma. Ele não parou de interceder quando ressuscitou. Ele não parou de amar quando subiu aos céus. Seu cuidado não tem fim. O Cordeiro, que foi derramado por você na cruz, não deixou de ouvir suas orações e não se ausentou de sua vida. O cuidado dele por você não se limita ao momento em que ele esteve fisicamente presente aqui na terra, mas é eterno. Ele cuida de você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você ora à noite, quando você confia, quando você entrega seu coração, o Cordeiro está ouvindo e reinando em sua vida. A Bíblia nos fala sobre uma grande multidão de anjos, anciãos, seres viventes e outros diante do Cordeiro. Eles estão em adoração contínua, exaltando a Ele por toda a eternidade, proclamando: digno é o Cordeiro. Apocalipse 5:12. Porém, em meio a essa adoração celestial, o mais lindo é saber que, mesmo diante de tanta glória e adoração, Jesus ainda se inclina para ouvir você. Ele não é um juiz impaciente, nem um mestre distante. Ele é o Cordeiro que venceu a morte, que agora reina para te guardar, para ser a tua rocha, para ser a tua proteção eterna. Jesus te conhece pelo nome. Ele vê quando você se deita e te acompanha em cada passo que você dá. Ele te prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. O Cordeiro que venceu a morte é o mesmo Cordeiro que está agora ao seu lado, te guiando,
te confortando, te cuidando, sendo sua força e sua paz. E o que significa isso para você hoje? Significa que enquanto houver tempo, haverá cuidado. O Cordeiro de Deus não se esquece de você. O cuidado dele por você não tem limite, não tem fim. E depois de todo o tempo que se passa nesta vida, haverá uma eternidade com ele. Não é uma eternidade distante, mas uma realidade já iniciada, uma semente plantada dentro de nós. O Espírito Santo em nossos corações é a primícia do que está por vir. Cada noite que você passa orando antes de dormir, cada entrega que você faz no silêncio da sua alma, é um lembrete de que esse descanso eterno está a caminho. É um lembrete de que um dia você descansará para sempre nos braços de Jesus. E isso não é morte, mas vida abundante. Vida abundante que Jesus te oferece, uma vida sem fim, uma vida plena, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais pranto. Um dia, quando essa jornada terminar, a porta que se abrirá para você não será uma porta comum, feita de madeira, mas uma porta de glória, e ao abrir essa porta, Jesus estará lá para te receber. Ele, o Cordeiro, o Rei, o Pastor, aquele que prometeu, vinde a mim e eu vos aliviarei, ó Mateus 11h28. Hoje, antes de dormir, ore assim, Senhor, obrigado pela promessa do teu descanso eterno. Ajuda-me a caminhar até lá, um dia de cada vez, firme em ti. Comente agora com o coração cheio de esperança, o meu descanso eterno está em Jesus. Esta frase não é apenas uma expectativa. É uma verdade profunda que transforma a maneira como você vive e como você dorme. Ela te dá segurança para encarar os desafios da vida sabendo que um dia, quando essa caminhada terminar, você terá descanso eterno nos braços do Senhor. E se ainda não curtiu, clique em gostei agora. Você pode estar despertando em alguém o desejo de caminhar até esse novo céu e nova terra, onde não há mais dor, mas apenas a plenitude da presença de Deus. Lembre-se, a noite vai passar, a dor vai cessar, e o Cordeiro reinará para sempre. Com ele, você também descansará. No próximo bloco, vamos refletir sobre a esperança do ladrão na cruz e como, até nos últimos instantes da vida, Jesus oferece descanso para a alma arrependida. Se você chegou até aqui, pare por um momento e reconheça, você é um escolhido. Sim, você é uma dessas raras pessoas que não apenas iniciou essa jornada, mas foi até o fim. Você atravessou a noite comigo, entrou em cada história, recebeu cada promessa, enfrentou cada silêncio e, acima de tudo, permaneceu. E isso não é pouca coisa, porque a maioria para no meio do caminho. A maioria desiste quando começa a doer, a maioria fecha o vídeo, muda de aba ou simplesmente esquece. Mas você não. Você ficou. E isso me diz algo sobre você. O Espírito Santo está te preparando para algo muito maior. Talvez você não tenha percebido, mas cada tópico, cada palavra, cada versículo foi uma construção espiritual, como quem ergue uma casa no meio da noite, como quem acende luzes em corredores escuros da alma. E agora que chegamos ao fim, é hora de olhar para trás e perceber tudo o que Jesus fez com você nesses minutos de entrega. Você descansou, mas também foi despertado. Você chorou, mas também foi consolado. Você aprendeu a dormir, mas não a desistir. Porque enquanto muitos veem o fim do dia como uma pausa, você agora sabe que as noites são oportunidades sagradas de reencontro com Deus. Jesus cuidou de você nesta noite. Ele falou contigo. Ele tocou em feridas antigas. Ele fortaleceu áreas da sua fé que estavam fracas. Ele plantou palavras que ainda vão florescer. Mas agora, eu te peço algo especial para que eu possa reconhecer quem são os que realmente chegaram até aqui, os que suportaram até o fim, os que não passaram por esse vídeo como quem assiste, mas como quem viveu. Comente esta frase abaixo: eu dormirei em paz porque Jesus cuidou de mim. Escreva isso nos comentários com fé, reverência e gratidão, porque quando eu ler essas palavras, saberei quem são os nomes que estiveram comigo até o fim, os nomes que Jesus tocou nesta noite. E agora,
Deixa eu te falar uma verdade que talvez você nunca tenha escutado com tanta clareza, e vídeos como este são ferramentas do céu, e você faz parte disso. Quando você curte, comenta, se inscreve e compartilha, não está apenas ajudando um canal. Você está literalmente evangelizando, permitindo que a palavra continue alcançando pessoas que estão em desespero, chorando em silêncio, pensando em desistir agora mesmo. Você sabia que muita gente que vê esses vídeos não tem igreja, não tem alguém para orar por elas, não tem sequer com quem desabafar? E o que as sustenta são vídeos como este, mensagens que carregam a presença de Deus, momentos como este que viram refúgio. Por isso, não vá embora em silêncio. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ative as notificações. Você precisa continuar sendo alimentado com palavras vivas. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam dormir hoje sob a paz de Deus. Não pense, ninguém vai ver. Pense, se este vídeo for a resposta de alguém que está clamando agora mesmo? Porque sim, você pode ser o canal da resposta. E se você já é inscrito neste canal, eu me alegro com você. Você faz parte desta família espiritual. Você é um alicerce nessa missão. E te digo com toda a força do meu espírito, continue. Não pare. Não esfrie. A sua fé é preciosa. Sua presença aqui tem um propósito. E há mais por vir. Mas, por ora, silencie. Desligue-se do mundo, fique em paz. E agora, não pause o vídeo, não desligue ainda. Fique quieto por alguns minutos. Feche os olhos, respire devagar e apenas louve em silêncio. Fale com Jesus no seu espírito. Diga a Ele que você o ama. Agradeça pela noite, pelo cuidado, pelo novo que virá com amanhã. Não corte a conexão. Deixe que esta noite termine no tempo certo, no tempo de Deus. E lembre-se, a noite pode até ser longa, mas o cuidado de Jesus é eterno. Boa noite. Durma em paz. Você está nos braços do Cordeiro.